nós de algo que todos nós sentimos, todos nós temos, que é o medo. Quem aqui nunca sentiu medo? Quem nunca teve medo em sua vida de alguma coisa? E eu queria convidar a igreja a abrir as Bíblias do livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 12. Filipenses 2, versos 12. Aqui nós vamos entender um pouquinho, começar a entender um pouquinho esse medo que nós sentimos. Filipenses 2, verso 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, assim como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração e sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis em meio a uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Aqui Paulo diz, o primeiro verso que nós lemos, ele fala de temor e de tremor. Eu tive a curiosidade de procurar no dicionário qual a diferença da palavra temor e da palavra tremor. Temor, ele está relacionado a medo também, mas ele também pode estar falando de reverência, ele também pode estar falando de respeito, de santidade, de adoração. Agora, quando nós falamos em tremor, aí nós estamos falando de medo excessivo. Será que Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, Paulo estava querendo dizer que nós devemos ter medo de Deus? Será que é isso? Para que nós entendamos melhor essa questão do medo, nós precisamos buscar na palavra de Deus qual foi o primeiro momento em que o ser humano sentiu medo. Isso encontra-se em Gênesis capítulo 3. Nós vamos dar uma passadinha lá. Gênesis 3, capítulo 9 e 10. Gênesis 3, versos 9 e verso 10. Aqui está o primeiro momento em que o ser humano, em que a criação de Deus sentiu medo. Gênesis 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo, e então me escondi. Nesse texto que acabamos de ler, o homem havia desobedecido a Deus, o homem havia transgredido a uma ordem de Deus, desobedecido a Deus. E o primeiro sentimento que ele teve foi o de medo. Quando ele desobedeceu a ordem de Deus, o primeiro sentimento que veio em Adão e Eva foi o de medo. Porque nós, os cristãos, nós que estudamos a Bíblia, sabemos que o livro de Gênesis, ele é um livro literal. A árvore do bem, o conhecimento do bem e do mal, ela realmente existiu. E ninguém na face da terra pode ter conhecido mais a Deus do que Adão e Eva. Eles tinham um relacionamento pessoal com Deus. Todos os dias Deus vinha ao jardim conversar com Adão e Eva. Fazia parte da rotina deles estar com Deus. E quando eles decidiram desobedecer a Deus, o primeiro sentimento que eles tiveram foi de medo. Deus chegou e perguntou: onde vocês estão? E eles responderam: nós estávamos nu e sentimos medo, sentimos vergonha. Fazia parte da vida deles conversar com Deus, e eles nunca se envergonharam de estarem nu.
Mas por causa do pecado, agora veio o medo, veio o tremor sobre Adão e Eva. Eles recebiam instruções de Deus todos os dias. Eles conversavam com o Criador. Nós podemos esquecer de tudo, mas há algo que nós não podemos esquecer: que o nosso Deus é um Deus santo, que o nosso Deus é um Deus puro. Amém? E agora, esse Deus santo, esse Deus 100% puro, agora ele se relaciona comigo e com vocês, que somos 100% pecadores. E qual é o sentimento de nós, tão pequeno, tão pecador, nos relacionar com esse Deus, com um Deus 100% santo? O único sentimento que podemos sentir é o de medo, porque a presença desse Deus santo, a presença do Todo-Poderoso, o símbolo da perfeição, agora começou a acuar o homem, começou a trazer sentimentos que o homem não tinha, porque agora o homem 100% pecador está se relacionando com um Deus 100% santo. E o único sentimento que pode haver numa relação assim é o de medo. Mas nós temos outros textos que podem nos ajudar a entender isso. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versos 18 a 20. Êxodo capítulo 20, versos 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Então disseram a Moisés: fala tu conosco, Moisés, que nós ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Aqui mais uma vez nós vemos o sentimento de medo tomando conta do homem pecador. A Bíblia diz que ao presenciarem tudo o que acontecia no monte, eles estremeceram, eles sentiram pavor, eles sentiram medo, porque eles sabiam que era Deus que estava ali. E essa certeza de que Deus estava sobre o monte fez com que eles tremessem de medo. E eles dizem: fala tu conosco, Moisés, que não fale Deus conosco, porque senão nós morreremos. Eles tinham a certeza do pecado deles e da santidade de Deus. A palavra descreve em Apocalipse capítulo 6 que a glória de Deus, somente a glória dele destruirá os ímpios, e que os ímpios nesse momento pedirão que rochas e rochedos caem sobre nós, para nos esconder da face daquele que se assenta no trono. Os ímpios desejarão a morte, mas a morte fugirá deles. O nosso Deus é um Deus santo e um Deus puro, e se relaciona comigo, tão pecador. A verdade é que muitas vezes nós, apesar de falarmos que somos cristãos, apesar de estar aqui na igreja, guardar o sábado, nós não escolhemos as vontades de Deus para a nossa vida. Nós queremos aquilo que nos agrada, aquilo que nos faz bem. Deus escolhe um caminho para mim, mas eu escolho outro. Deus quer nos dar sempre o melhor, mas por causa dos desatinos da nossa vida, escolhemos o errado. E foi isso que Adão e Eva fez. Escolheram desobedecer a Deus. E agora eles perceberam que já não tinha mais a pureza de um anjo. Eles não conseguiam mais ver a Deus. Nós ouvimos
sua voz. Eles já não conseguiam mais ver a Deus. E nesse momento eles perceberam que não podiam enxergar a Deus, porque eles tinham perdido aquilo que eles tinham, que era a pureza, que era a santidade. Um dia Moisés, falando com Deus, ele conversava com Deus o tempo todo, mas ele não via Deus, ele apenas ouvia Deus. E quando ele viu Deus, ele viu uma sarça pegando fogo. Foi assim que ele viu Deus. Ele nunca contemplou a face de Deus. E Moisés disse a Deus: Senhor, mostra a sua face para que eu te veja. E Deus disse a Moisés: Moisés, nenhum homem pode contemplar a minha face e continuar vivo. Imagine o poder desse Deus. Moisés era um homem escolhido por Deus, um profeta de Deus. E ainda assim, não podia ver o rosto de Deus, porque se assim fosse, ele morreria. E nós, irmãos, olha para a nossa vida, olha para a vida de Moisés e olha para nós. Às vezes, nós temos o costume de nos exaltar por tão pouco. Quando nós olhamos para a nossa vida de cristão e começamos a analisar o que eu tenho feito para Deus, o que eu tenho feito pelo meu próximo, o que eu tenho feito pela igreja, o que eu tenho feito pela minha família, o que eu tenho feito pela minha esposa, por meus filhos, por meus irmãos da igreja, nós vemos que nós não fazemos quase nada e achamos que fazemos bastante. É essa maneira de ver as coisas que precisa ser mudada na vida do cristão. Salmos 33, verso 8. Salmos 33, verso 8 também há um texto para nos ajudar. Salmos 33, verso 8. Aqui nós vemos algo também muito importante para nós. Salmos 33, verso 8, a palavra do Senhor diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Temam ao Senhor. Queridos, nós não temos outro sentimento. Até Jesus voltar, até esse corpo pecaminoso for transformado, não há outro sentimento senão o de temor absoluto. Nós precisamos entender que Deus, Ele é santo e se relaciona com pecadores, e é inevitável esse sentimento. O dia, irmãos, que eu dizer eu não tenho medo de Deus, algo está errado comigo, porque eu não sou santo, eu tenho muitos pecados, eu vivo errando, e digo, eu não tenho medo de Deus. Ai de mim, se eu pensar assim, porque o medo tem que fazer parte de nós, porque nós sabemos da nossa vida de pecado, nós sabemos da nossa natureza pecaminosa, nós temos consciência disso, cada um sabe onde erra. Nós podemos exemplificar essa questão do medo. Por exemplo, nós não vivemos sem água. A água, ela é essencial para a nossa vida. Nós dependemos da água para tudo. Para tudo. É impossível viver sem água. Mas o fato de nós necessitar da água para viver não nos tira o medo que nós temos da água em algumas circunstâncias. Uma grande enchente, por exemplo, tem muita água e nós temos medo.
O que aconteceu na Indonésia, por exemplo, há poucos meses atrás, muita água, trouxe muito medo. Quando arma-se um grande temporal, vai descer água do céu, e isso nos traz preocupação, às vezes nos traz medo. Por mais que nós dependa da água, precise da água, isso não nos tira o medo que temos e algumas vezes da água. A verdade é que desde que o homem pecou, desde o momento em que o homem decidiu desobedecer a Deus, é impossível se relacionar com Deus sem sentir medo. João 4,18 tem um verso importante para nós, que nós podemos entender a questão do medo. João 4, verso 18. 1 João 4, verso 18. Aqui tem um texto que, quando nós lemos 1 João 4, verso 18, a impressão que temos ao ler esse texto é que existe uma contradição. Nós estamos acabando de falar que nós devemos ter medo de Deus, que esse relacionamento homem pecador, Deus santo, é igual a medo. Agora aqui no verso 18, 1 João 4,8 diz: no amor não existe medo, porque antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo nos produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como podemos entender isso agora? Acabamos de ver vários versos bíblicos dizendo que devemos ter medo de Deus, devemos temer a Deus. Mas agora a palavra de Deus diz que no amor não existe medo, porque antes o perfeito amor lança fora o medo. Parece uma contradição, mas não há contradições na Bíblia. O que acontece agora é que aparece dentro da palavra de Deus um outro elemento, e esse elemento chama-se amor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo representa eu, representa cada um de vocês. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. O mundo representa cada um de nós. E não importa, queridos, a igreja que eu frequento, não importa a religião que eu sirvo, não importa se sou adventista, batista, presbiteriano, assembleiano, Reino da Graça, Mundial, Bola de Neve. O que me importa a placa da minha igreja é o meu relacionamento com Deus, que vai influir na minha salvação ou na minha perdição. Como também não importa se eu não sirvo a Deus, se eu sou um viciado, se eu sou um drogado, porque ninguém foi tão longe que o braço de Deus não traga de volta. Não há ninguém predestinado a morrer. Como também não importa quão bom seja, o amor de Deus não vai aumentar, porque esse amor ele é perfeito. Não importa o que eu faça, o amor de Deus não aumenta. Ele é o que é, ele é perfeito, como diz a palavra, a ponto de entregar seu Filho daquela forma que todos nós conhecemos, por mim, que não merecia, por cada um de nós que decidimos pecar, decidimos errar. É isso que está descrito. 1 João 4, verso 18. Porque o perfeito amor chama-se Cristo. Amém. No momento que nós nos entregamos de coração, não de aparências, de coração, para esse Cristo, Cristo agora lança de nós esse medo. Cristo agora lança de nós o
o medo que eu e você deveria ter de Deus, e às vezes parece que não temos, porque Cristo lança fora o medo. E é por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, aparece tantas vezes: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. O tempo todo a palavra de Deus diz: filhos, não temas. Certa vez eu ouvi um relato de um homem. Ele estava preso, condenado a muitos anos de prisão, e ali dentro daquela prisão ele teve, alguém trouxe para ele uma Bíblia, e ele tinha muito tempo ali dentro, e ele começou a folhear a palavra de Deus, e começou a buscar na palavra de Deus. Ele tinha um sentimento de medo: quanto tempo vou ficar aqui? O que vai acontecer comigo? Como está minha família? Por que eu fui errar? Ele começou a refletir em todos os seus erros, e esses pensamentos lhe trouxeram medo. E ele procurou na palavra de Deus. Quantas vezes a palavra de Deus está dizendo para ele: filho, não temas. E ele começou a contar, e ele descobriu que há 365 vezes escrito na Bíblia: não temas. Sabe por que Deus deixou tantas vezes escrito não temas? Porque Deus sabe que a nossa relação com Ele é de medo. Deus sabe que nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que somente a glória dele irá nos instruir se nós não fazer a coisa de acordo com a palavra de Deus. E é por isso, é porque Deus sabe disso. Deus sabe do nosso sentimento, que Ele diz para mim e para você: não temas. Amém. Mas agora eu pergunto: como não temer? Como podemos não temer? Só existe um caminho para não temer. Chama-se Cristo Jesus. Amém. Somente por esse caminho nós podemos não temer a Deus, porque o perfeito amor, Cristo Jesus, lança de nós o medo e nos traz a certeza de que um dia nós vamos viver ao lado dele. Vamos estar nessa mesa preparada que foi cantado aqui agora há pouco. Vamos fazer parte dessa mesa, porque Cristo lança de nós o medo. Para o medo absoluto, somente um amor absoluto poderia desfazer esse sentimento. Ninguém mais. Somente Cristo, com o seu amor absoluto, poderia desfazer esse medo absoluto, anular esse efeito, esse sentimento que um dia Adão e Eva experimentaram. Senhor, nós tivemos medo, por isso nos escondemos. Deus sabia onde Adão e Eva estavam, mas Deus queria esse diálogo, Deus queria esse encontro, Deus queria esse desconforto por parte deles. Aonde vocês estão? Eles tiveram que, estamos aqui, nos escondemos porque estávamos nus e sentimos medo. Eles tiveram que confessar. Deus queria, Deus buscou neles o confessar o pecado. Deus deixou de amar Adão e Eva por causa do pecado? Não, de forma alguma. Os relatos bíblicos nos mostram. Mas Deus aceitou esse pecado? Não, houve consequência na vida deles. Todo pecado há uma consequência. E para Adão e Eva teve consequência. Eles foram expulsos do paraíso. E nós iremos carregar esse sentimento por toda a nossa vida, até que Jesus volte. Nada que o homem faça, nada que o homem fizesse por si próprio poderia suplantar
esse medo, porque o pecado formou um abismo muito grande entre Deus e nós. O pecado formou um abismo intransponível para o homem. Nada que o homem fizesse seria capaz de transpor esse abismo. Mas aí entra a graça salvadora de Cristo Jesus na minha e na sua vida. Amém? Graça essa que muda a nossa compreensão sobre tantas coisas. Cristo veio a esse mundo e Ele torna-se uma ponte que liga o homem pecador, 100% pecador, a um Deus santo. Amém? E é isso que nos traz a palavra de Deus em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava em Cristo Jesus no madeiro. Essa ponte que nos tirou o medo, que nos ligou novamente à salvação. Nós temos medo porque nós sabemos, através da palavra de Deus, que o salário do pecado, qual é, irmãos? A morte. Esse é o único salário do pecado. E Isaías nos traz isso. O castigo que eu merecia estava depositado em Cristo Jesus no madeiro. Aí entra um verso muito conhecido de Salomão, que diz: a suma da vida é: guarde os mandamentos de Deus e tema ao Senhor. Mas não tema, não com tremor. Esse temor que Salomão diz, não é o medo apavorante, é o temor com reverência, com respeito, com santidade, com amor sublime, um respeito sublime a um ser superior, muito superior. Nós precisamos entender, queridos, que nós não podemos fazer a coisa do jeito que eu quiser. Nós não podemos fazer a coisa do jeito que me agrada. Eu preciso entender que esse Deus, a qual eu digo servir, é um Deus santo e não se contamina com os modismos aí do mundo aí fora. Nós precisamos entender que nós devemos nos apresentar a Deus assim como os anjos fazem. Se em algum momento vocês abrirem a palavra de Deus, no capítulo 6 de Isaías, vocês vão ver lá os anjos adorando a Deus. E de que forma os anjos adoram a Deus? Os anjos, no capítulo 6 de Isaías, têm 6 asas. Com 2, eles velam seus olhos, seu rosto, da presença de Deus. Com outras 2, eles cobrem todo o seu corpo, em sinal de reverência a Deus. E com outras 2 eles voam e não param de proclamar: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. É assim que os anjos adoram ao Senhor. Nós precisamos entender que o temor a Deus é quando nós sabemos que tememos a Deus, não com tremor, mas sim o temor, com reverência. É quando nós nos aproximamos de Deus